Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Jean Nobre de Matemática e nós estamos aqui para trabalharmos um novo conteúdo desse nosso 8º ano, um conteúdo bastante interessante, tá? Utilizado no nosso dia a dia. Vamos ver então qual será o título da nossa aula de hoje. Dá uma olhadinha aí, ó, acompanha comigo. Então hoje nós teremos como título da nossa aula quantos por cento de desconto? Tá? O objeto de conhecimento dessa aula de número 11 é porcentagem e sua representação numérica. Tudo bem? Vamos ao nosso conteúdo, então? Muito bem, pessoal. Vamos estudar nessa nossa aula de hoje a porcentagem, como que ela se apresenta, como que a gente pode utilizá-la no nosso dia a dia. Tá? Então, observa que a porcentagem nada mais é do que a divisão, né, de um número qualquer por 100. E aí, toda vez que a gente fizer isso, nós iremos obter uma fração. Tá? Obtendo essa fração, o nosso próximo passo vai ser dividir esse valor, né? Ou seja, o numerador pelo denominador. Então, observa que 1 sobre 4 é a mesma coisa que 1 dividido para 4, não é verdade? 1 dividido por 4, eu vou obter 0,25. Esse 0,25 ainda não é a minha taxa percentual. Tá? Para eu encontrar a taxa percentual, eu tenho que multiplicar por 100. Então, quando eu realizar essa multiplicação 0,25 por 100, eu vou obter 25%. Tá? Então, é daí que nasce a taxa percentual, 25%, que a gente vai utilizar para fazer os descontos, né, para pedir os descontos. Quando a gente vai tomar um empréstimo bancário, né, é cobrada uma taxa, né, os juros e tal. Sempre a partir dessa taxa percentual, ok? Então, observa que várias são as porcentagens que nós temos no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Observa aí, 2%. Né? 2% equivale a quanto em número decimal? Então, quando eu divido 2 por 100, é a mesma coisa que eu escrever 2%. Tá? Essa divisão, 2 por 100, vai resultar em 1 sobre 50, simplificando aí a fração. Dividindo 1 por 50, eu vou obter 0,02. Tá? Ou seja, 2% é a mesma coisa que 0,02. Essa informação é importante porque quando a gente for fazer o cálculo de porcentagem, a gente vai precisar desse númerozinho decimal. Imagina só, você precisa tirar 15% de R$80, por exemplo. Como é que a gente faz esse cálculo de forma rápida, de forma ágil, né? Então, para isso, eu transformo esses 15% em número decimal, tá? Esse númerozinho decimal eu vou multiplicar com R$80, que é o valor que eu quero tirar ali, aquela porcentagem. Tá? Então não te esquece, o cálculo de porcentagem sempre começa aí, a gente transformando essa taxa percentual, tá, em número decimal. E aí você utiliza esse número decimal para multiplicar com o valor que você quer tirar ali a porcentagem. Tudo bem? Olha só esse exemplo. Mesma ideia, 10 dividido por 100. Quando eu faço essa divisão, né, 10 dividido por 100, eu simplifico ali a fração 10 sobre 100, obtenho 1 sobre 10. Dividindo 1 por 10, eu obtenho 0,1. Esse é o número decimal que você vai multiplicar com o valor que você quer ali extrair a porcentagem. 50%, olha só como é que fica 50%. 50 sobre 100, ou seja, 50 dividido por 100, que resulta em 1 sobre 2, simplificando aí a fração, né? 1 sobre 2 é igual a 0,5. Então, utiliza essa aula, tá? Essa taxa, né, para encontrar o número decimal e em seguida você multiplica com o valor que você quer encontrar a porcentagem, tá certo? E aí, pessoal, nós temos também outras situações que podem ocorrer. Veja, eu tenho 0,13, né? Eu quero transformar 0,13 em porcentagem. Então, a gente já está fazendo aqui o processo inverso, né? Eu já quero transformar
o número decimal, 0,13, em porcentagem. Para isso, basta multiplicar por 100 agora. Então fica 0,13 vezes 100, que é igual a 13%. A mesma coisa vai acontecer com 0,05. Multiplica por 100 e você obtém a taxa 5%. Olha o que acontece com 0,8. Mesma ideia. 0,8 vezes 100, né? E aí eu obtenho 80%. Viram só, pessoal, como o cálculo de porcentagem é algo simples da gente fazer? É claro que a maneira mais rápida da gente realizar um cálculo de porcentagem é com o uso da calculadora. Mas, em determinadas situações, nem sempre a gente vai poder lançar mão do uso dessa calculadora, né? Num concurso público, numa prova de vestibular, por exemplo, você não pode usar calculadora. Então, é imprescindível que você domine essas técnicas, né, do cálculo de porcentagem. A maioria dos cálculos de porcentagem a gente vai fazer utilizando essa técnica que nós estamos aprendendo hoje aqui. Em questões um pouco mais elaboradas, né, a gente vai fazer uso da regra de 3 para calcular a porcentagem. Tá? Mas como eu falei, na maioria dos casos a gente utiliza essa técnica para o cálculo de porcentagem, que consiste basicamente da gente transformar essa taxa percentual, né, por exemplo, 50%, então eu vou transformar 50% em fração. Esse é o primeiro passo, tá? Lembrando que porcentagem significa um valor qualquer sempre dividido por 100. Então, no caso de 50%, eu vou dividir 50 por 100. Fazendo essa divisão 50 por 100, né, eu vou obter um número decimal. Então, sempre dessa maneira, tá? 20%, mesma ideia, você vai dividir 20 por 100. A gente vai ter alguma dificuldade, né, na hora de fazer essa divisão, 20 por 100 e tal. Como nós estamos trabalhando com o denominador igual a 100, então você pode utilizar a técnica de cancelamento dos zeros. 20 sobre 100, por exemplo, você cancela um zerinho em cima, um zerinho embaixo, né, sobra 2 sobre 10. A partir daí você realiza ali mais uma simplificação e chega no resultado 1 sobre 2, por exemplo. Tá? Então é dessa maneira que a gente vai transformar a taxa percentual em fração. Dá uma olhadinha nessa animação aqui, nós temos o seguinte, ó. Sabemos que 50% é o mesmo que 50 sobre 100, né? 50 dividido por 100. Tá? Então nesse caso aqui, gente, ó, nós vamos dividir 50 por 100 utilizando a técnica de cancelamento dos zeros, de simplificação dos zeros, né? Então eu vou simplificar esse zero aqui do 50 com um zerinho aqui do 100. Fica 5 sobre 10. Tá? A partir daí, o próximo passo é encontrar um número decimal. Porque é esse número decimal que a gente vai utilizar para extrair a porcentagem do valor que a gente está procurando ali. Tá? Então nesse caso aqui, ó, 50 dividido para 100 resultou em 0,5. Eu vou utilizar esse 0,5, tá, para multiplicar, sempre multiplicar, tá? Multiplicar com 600, por exemplo. Imagina só que você foi comprar um produto numa loja e aí o produto custava R$600, mas como você é um cliente já antigo na loja e tal, te deram um desconto lá de 50%. Então você vai utilizar esse 0,5 para multiplicar com o valor que você quer tirar a porcentagem. Observa que 0,5 vezes 100 vezes 600, né, perdão, resulta aqui em 300, tá? Então esse é o valor que você vai pagar no final ali da operação. Mas e aí, como é que a gente faz, né, para chegar nesse 0,5? Acompanha comigo. Observa, eu tenho 50%, né? Eu vou transformar em fração, tá? Sempre transformando em fração. 50 sobre 100, tá? E aí eu posso simplificar esse 50 sobre 100, que vai resultar em 1 sobre 2. Multiplico 1 sobre 2 vezes 600, que vai dar 600 sobre 2. Tá? Uma outra forma também é você multiplicar 0,5 vezes 600, que também a gente chega nos mesmos 300. Vamos verificar o que nós estudamos na nossa aula de hoje? Acompanha comigo o nosso aplicando.
Nessa nossa questão, nós temos o seguinte, uma questão do site Toda Matéria, que diz, em uma sala de aula há 30 alunos, vejam a informação, 30 alunos é o total que nós temos aí, dos quais 40% são meninas. Quantos meninos há na sala? Então vejam, ele nos deu aí um total, né, de pessoas nessa turma, 32 pessoas, tá? Sendo que uma parte desse todo aí, 40% são de meninas. Se 40% corresponde às meninas, obviamente que 60% correspondem aos meninos, porque a porcentagem, o total é de 100% sempre, né? Então, somando aí 40% mais 60%, a gente obtém os 100%. Só que ele pergunta quantos meninos há na sala. Se ele tivesse nos perguntado quantas meninas há nessa sala, por exemplo, o que a gente faria? Nós iríamos multiplicar essa taxa percentual com o total de 30 alunos. Só que eu não posso multiplicar 40% direto. Então, antes nós temos que fazer o que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Vou transformar essa taxa, 40%, em fração ou número decimal. Então, nesse caso, transformando 40, né, em fração, fica 40 sobre 100. E aí basta eu dividir 40 por 100, vou encontrar um número decimal, né? E aí com esse número decimal eu multiplico por 30, encontraria a quantidade de meninas que está sendo pedido. Só que ele quer a quantidade de meninos. Então, nesse caso, a resposta correta é 18, ou seja, a quantidade de meninos nessa sala é de 18 meninos, em 18 alunos aí. Agora observa como que a gente vai chegar nesse resultado, né? Temos que transformar 40% em fração, conforme nós já conversamos. Fica 40 sobre 100, que resulta em 0,4. Agora eu vou multiplicar 0,4 vezes 30, tá? E teremos a quantidade de meninas na turma. Como a questão pede a quantidade de meninos, temos que subtrair esse total de meninas de meninos. Olha como é que vai ficar então. 0,4 vezes 30 é igual a 12. Né? 12 meninas. Então eu subtraio o total de alunos, que são 30, né? Menos as 12 meninas, resulta em 18 meninos. Pessoal, vamos então às nossas considerações finais. Muito bem, vamos então fazer um resumo daquilo que nós estudamos na nossa aula de porcentagem de hoje. Tá? Observa comigo. Eu sempre começo o cálculo da porcentagem dividindo, né, o valor que eu quero ali, a taxa percentual, por 100. Tá? Então esse é o primeiro passo. Transforma a porcentagem em um número decimal. Significa qualquer valor dividido por 100, ou seja, a porcentagem é um valor qualquer sempre dividido por 100. Então, por exemplo, 30%, né? Eu vou dividir 30 por 100, tá? 30 dividido por 100, vou obter 0,3. Esse 0,3 é um valor que eu vou utilizar, tá, para multiplicar com aquele valor que eu preciso extrair ali a minha porcentagem. Tá? O inteiro é sempre 100%. Tá? Então veja, se o inteiro é sempre 100%, olha o que nós temos aqui. Ó. 5% é o mesmo que 5 sobre 100, ou 0,05. 40%, né? 40% é o mesmo que 40 sobre 100, dividindo 40 por 100, eu obtenho ali o número decimal 0,4. A mesma coisa, por exemplo, com 80%. Mesma ideia, gente. Sempre a mesma ideia, tá? Divide ali o valor, né? 50%, 30%, enfim, por 100. E aí a gente obtém o número decimal, que nesse caso ali, né, do 80%, é de 0,8, tá? Mas observa que eu posso fazer a mesma coisa com 100%. Então, quando eu divido 100 por 100, eu obtenho o valor 1. Esse 1 é o todo, tá? É o todo dessa taxa percentual, já que 100% é o valor máximo que eu consigo chegar, ok? Pessoal, se você gostou dessa aula, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse conteúdo, tá? Espalhe esse conteúdo para os seus amigos, tá? Para que a gente consiga levar esse assunto para mais pessoas, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço
pela sua participação e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.